Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Raquel e esse é meu canal. Bom, essa é a continuação da história da Janete, né? E da conversão da minha família. O que Deus fez na minha família. Eu contei lá na outra parte, eu dividi em dois, porque às vezes as pessoas não têm tempo de ouvir tudo num dia, e fica muito grande. Aí ouve a outra parte no outro dia, né? Ou em outro momento. Bom, a parte que eu tava é quando o pastor pediu para fazer uma oração dentro da casa da minha mãe. E pediu para minha mãe chamar os filhos, né? Aí a minha mãe chamou os filhos e aquele pastor olhou para a cunhada da minha mãe e falou para ela assim: Isso no seu pescoço é uma obra de feitiçaria. Mas se você entregar para Jesus a sua vida, ele pode te curar. E se mesmo que ele não te cure, você vai com ele, mas isso aí para Jesus é nada. E Jesus tem todo o poder. Entrega a sua vida para Jesus e ele começou a evangelizar. Perguntou se a gente já tinha ouvido falar sobre Jesus. É claro que a gente já tinha ouvido falar sobre Jesus. Lá na nossa religião na época também falava de Jesus. Lia o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, mas daquela forma. A gente não tinha aquela profundidade. Ele foi falando, sabe? Aí, do jeito que ele falava, tocou o coração da minha mãe. A minha mãe, né, mesmo frequentando a religião, sendo o braço direito da minha avó, vamos dizer assim, ela não era aquela médium que incorporava. E ela ficava incomodada essa coisa de incorporar. Então, e ela tinha dúvidas do lugar que ela estava. No momento que o pastor falou com ela, evangelizou ela, ela se sentiu tocada. O Espírito Santo já começou a agir na vida da minha família ali. Só que a minha mãe, ela usava um shortinho muito curto. Ela sempre usou roupa curtinha. Gente, eu não consigo imaginar a minha mãe. Eu só sei disso porque eu lembro. Mas quem vê hoje não imagina. E na época, ela sempre cobriu a parte de cima, a parte de baixo ela não conseguia, ela não suportava. Gente, o shortinho mostrava a beirada do bumbum. Aí ela olhou para a roupa da esposa do pastor, que era aquela saia de assembleiana, dessas irmãs de igreja pentecostal, igual a Deus e Amor, igual a Assembleia, como a congregação. E minha mãe olhou para a roupa dela, minha mãe ficou com a vontade de rir, que minha mãe achava muito feio. E pensou assim, Deus me livre, uma roupa dessa, feio demais. Na hora, minha mãe só pensou. O pastor falou assim, a roupa Jesus liberta. O exterior Jesus liberta. Quando ele fizer a limpeza, a transformação dentro do interior, o exterior ele transforma. Minha mãe segurou o riso, ela ficou assim, ela sentiu algo tão interessante que ela ficou muito surpresa porque ela sabia da espiritualidade, que a vida dela foi assim, né? Ela cresceu vivendo a espiritualidade. E ela achava que não sabia que os crentes tinham isso. E aí perguntou se elas queriam entregar a vida para Jesus. Aí, hoje não, outro dia. Ele fez uma oração dentro daquela casa e foi embora. Assim que ele saiu pelo portão, eu lembro que era um portão de lata. Aqui antigamente, quando o povo não tinha dinheiro para fazer mura, que é interior, o pessoal cercava a casa de arame farpado, geralmente os terrenos são grandes, e usava bambu, dividia taquara de bambu, então que é graveto, lenha mais fina, e trançava no arame e ficava aquele muro de lenha, de bambuzinho. E o portão era de lata. Assim que ele saiu pelo portão, minha mãe entrou para dentro rindo e falou assim: Janete de Deus, esse povo também tem espírito, mas o deles é puro. Porque o que eu pensei, ele falou na hora. Então ali, a minha mãe já viu, naquele momento, que do outro lado tinha algo poderoso. A minha mãe sentiu a potência do Espírito Santo na hora que o pastor fez a oração lá em casa, gente. A minha mãe sentiu uma presença forte dentro da casa. Bom, não foi naquele dia, mas os planos do Senhor já estavam em andamento. Os meses se passaram. O bebê de Janete nasceu e a mãe dela veio buscá-la para tratar ela em Belo Horizonte e nem esperou registrar a criança. O namorado dela queria que ela ficasse aqui, ele fez de tudo, mas ela foi embora com a mãe. E não tinha como eles continuar o namoro. Tinha transporte? Tinha, mas a comunicação não era como hoje. Nem todas as casas tinham telefone. Era o finalzinho do ano de 95, quase 96. E então ela foi embora com a mãe dela e o namoro acabou. Gente, eu sabia que ela estava sofrendo, sabe? Eu sabia. O caroço, durante a gravidez, o, o caroço do pescoço dela cresceu tanto, quando o neném nasceu, já era um tumor do tamanho de uma laranja. E era externo, ficava do lado de fora, então ela ficava com o pescoço torto, sabe? Dava uma dó.
Eu vi que ela estava sofrendo, mas quando ela saiu daqui, ela saiu forte ainda, bonita ainda. Assim que o neném nasceu, a barriga dela voltou muito rápido. Mas lá na casa da família dela, aquela família enorme, gente, enorme. Eu não sei se, não vou falar da crença, mas tem coisa que é pobreza espiritual. Uma família grande, numerosa, mas tudo tão jogado, o bebê ficou jogado. Ela estava doente, não conseguia cuidar. E aí o nenê ficou doente também. E com 3 meses, morreu. E, gente, quando o nenê nasceu, ele nasceu a cara do pai dele, o namorado da Janete. E isso calou a boca da minha avó, sabe? E infelizmente o nenê morreu com 3 meses de idade. E isso acelerou a doença no corpo da Janete. Ela ficou ainda mais doente. E uma das coisas que me deixa admirada, a mãe dela era desviada da Assembleia de Deus quando o meu padrasto conheceu a minha mãe. Eles já estavam desviados. Os filhos mais velhos lembram da igreja, da crença que tinha na igreja. Mas eles já estavam desviados, já estavam nas festas. Todos os filhos gostavam muito de festa. E o que me deixa admirada mais ainda é que ela entrou na religião desviada. Na minha cabeça, hoje eu conheço Jesus, minha família conhece Jesus. Como é que uma pessoa que conheceu Jesus tem coragem de entrar para uma religião totalmente oposta? Sabe, a pessoa que esteve lá diante de Deus, viu o agir de Deus, sentiu o poder do Espírito Santo, sabendo que Deus trata a gente como filho e que nos manda chamá-lo de pai. E entrar para uma religião onde você é tratado como um escravo, onde eles te chamam de cavalo, de aparelho, de égua. Eu era criança, mas eu lembro muito bem. Quando eles estavam incorporados, eu chamava, minha mãe era tipo uma tesoureira, chamava, vem aqui, essa moça. E mandava escrever, o que tinha que escrever, banho, essas coisas, e os recados. Fala com o meu cavalo, isso e isso, fala com a minha égua. Gente, lá, na palavra de Deus diz, o Senhor fala, vós tens um Pai no céu. Ainda fala que nós somos feitos filhos de Deus através do sacrifício santo de Jesus. Agora, trocar a condição de filho por cavalo e égua de Satanás é uma coisa que não entra na minha cabeça. E mesmo ela pegou a filha doente, em momento algum ela lembrou, sabe? Ela começou a tratar a filha em vários centros. Inclusive, ela levou a filha em Abadiana, naquele homem lá, não vou falar o nome dele não. Alguma coisa de Deus, para poder fazer tratamento espiritual. Só que a menina não sarava. A minha avó, desconfiada, né, ela entendeu que a moça não teve nada com aquele homem, mas na mente dela a moça provocou ele, tá? Ela um dia chamou o Arnaldo e pressionou ele. Falou assim, eu sei que foi você que jogou aquilo no pescoço da menina, né? Xingou ele. E ele, rindo, disse assim, bem na cara dela, fiz mesmo, e ela não vai escapar com vida. As coisas nessa época já não andavam bem lá no centro. Já estávamos em janeiro de 96. Quando nós mudamos para essa cidade, nós percebemos logo no bairro tinha muitos crentes, ao contrário da outra cidade que a gente morava, que era a região metropolitana de Belo Horizonte. E tinha muito crente. A casa que minha mãe mora, ela ficou ilhada. Tinha crente no fundo de todos os lados. Só minha mãe da outra religião. E aonde a minha avó morava, tinha até igreja evangélica. Nisso, todas as igrejas começaram a orar para Deus fechar aquela porta de demônios. E em janeiro de 96 não tinha movimento, dava só minha família lá. E nós éramos crianças, então a gente não contava, né? A gente só assistia. Aí, mais ou menos em março, os espíritos deram ordem para fechar as portas por 6 meses e depois reabrir antes para a festa de Cosme e Damião. A minha avó passou a ajudar em outro centro, em outro bairro. Ela iria reabrir no dia 27 de setembro para a festa tradicional. Mas no dia 26 de setembro, o Espírito Santo, através das orações da Assembleia, da Igreja Deus é Amor, das outras igrejas, as menores, o Espírito Santo atendeu a oração dos irmãos e entrou dentro da casa da minha avó enquanto ela tomava um café da tarde e mostrou para ela o rio da vida. E quando ela se viu de volta à mesa de casa, uma voz bradou bem o nome dela 2 vezes lá do alto. E ainda falou assim, Deus está te esperando, trata de se consertar enquanto é tempo. Nesse dia, ela entregou a vida a Jesus. Ela ainda tinha muito temor com os espíritos. Então, ela juntou todas as roupas de médium, tudo das pessoas que trabalhou com ela, pôs num saco. Agora as imagens, ela ainda tinha temor. Ela pôs no rio, jogou na água para levar embora.
Quando ela ficou mais forte na fé, ela queimou todas as roupas, todos os livros, tudo. Mas 2 semanas depois desse ocorrido, eu, com 12 anos, pisava pela primeira vez aí, o meu pé na igreja evangélica. Bom, o diabo perseguiu minha família depois disso. A libertação, irmãos, foi uma luta ferrenha. Mas o processo foi maravilhoso. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas o processo, irmãos, foi maravilhoso. Nós víamos o agir de Deus dentro de casa. Enquanto os demônios iam nos atormentar durante a noite, o Senhor enviava os anjos em socorro. E a gente, novo convertido, aprendendo a orar. Irmãos, eu com 12 anos, eu devorava a Bíblia. Eu tinha sede de aprender e eu tinha um entendimento tão grande. Já era o Espírito Santo trabalhando na minha vida ali. E nós vimos o agir de Deus, o socorro, aprendendo a orar, pedir Deus socorro. E o mal foi caindo, sabe? Foi perdendo espaço. E só que nessa, a minha família arrumou muitos inimigos, né? A outra família ficou irada quando descobriu, né? A mãe do meu padrasto ficou. Só que eles sempre trataram a minha família bem. Eles não gostavam da minha mãe. Era falsidade, mas tratava bem. Aquela coisa, né? Tá na frente. Bom, durante 2 anos, só que eles estavam lá e a gente aqui. Durante 2 anos fomos discipulados, recebemos o Espírito Santo, nos batizamos nas águas. E durante esse tempo, Janete passou por uma cirurgia. A mãe dela nos contou que no fim da cirurgia, lá na Santa Casa de Misericórdia, o médico a chamou e disse assim: Mãe, eu vou te mostrar, porque se eu te falasse, a senhora não ia acreditar. Ele levou a mãe dela dentro do centro cirúrgico, porque era algo para ele fora do normal, e mostrou para ela. E ela disse que ali, em cima da mesa, num canto, diante dos médicos e enfermeiros assustados, estava o tumor retirado e dentro dele 11 pregos enferrujados. Ali ela teve certeza que o que estava na filha dela era uma bruxaria, porque ela já desconfiava. Só que podia ser uma doença, né? Desenvolvida normalmente, mas ela já desconfiava ali, ela teve certeza. E como a minha avó tinha muito ciúme da menina, eles começaram a culpar a minha família, achando que foi a minha família que fez aquilo. Bom, Janete ficou ainda mais debilitada entre internações, consulta com espíritos e não sarava. A moça, que antes pesava 65 quilos, passou a pesar 30. Ela ficou irreconhecível, a beleza foi embora, o cabelo caiu com a quimioterapia. Ela não era mais aquela mulher exuberante, já não existia mais aquela menina cheia de vida. Mas ela sonhava em voltar para sua antiga vida, sair, se divertir, porque via muitas pessoas na mesma situação se curando. Então ela tinha esperança, né, de voltar, sarar. E indo nos centros, eles falaram para ela que ela ia, se ela continuasse indo lá, ela seria curada. Nesse meio tempo, sempre que tinha a chance, a minha mãe falava do amor de Jesus para elas. Minha mãe viajava para lá para visitar a sogra. Às vezes meu padrasto ia lá ver a família e minha mãe ia junto. Só que eles não aceitavam. Eles humilhavam a minha mãe, sabe? Chamava de vira-folha. Meu padrasto chamava minha mãe de vira-folha. Meu padrasto humilhava a minha mãe tanto. Mas teve um dia que, numa visita, minha mãe conseguiu levar a sogra e a cunhada na igreja Deus e Amor. Lá na igreja Deus e Amor, Deus usou um profeta para falar que se a menina entregasse a vida a Jesus, ela seria curada. Mas a mente das pessoas, o coração das pessoas é terra que só Deus conhece. Eu não sei, sabe, o que passa. Eu lembro que, mesmo ela doente, uma vez eles disseram pra gente que vida de crente era chata. Crente não podia fazer nada. Todo mundo da família era das festas, das farras, sabe? Bom, depois que tirou o tumor e com a quimioterapia, passou um tempo debilitada, mas ela começou a melhorar. Não precisava mais de internação, andava sem ajuda, porque na época passou a levar até muleta. E nesse período, o Senhor nos levou de volta para morar na região de Belo Horizonte. Assim, ficamos mais próximos da família dela. A minha mãe tentava, mas eles não aceitavam o evangelho. A sogra nunca gostou da minha mãe mesmo, tratava bem com falsidade, mas, né? Foi nessa época que eu vi Janete, depois de quase 3 anos. Gente, eles já tinham me avisado, mas eu sabia que ela estava doente, que a aparência dela era outra, mas eu tomei um susto. Eu mal consegui disfarçar. Isso foi em dezembro de 98. Gente, eu mal consegui disfarçar. A situação dela, assim, mesmo ela andando sozinha, só que ela tava bem, a pessoa que eu via na minha frente era um cadáver humano, sabe? Tão debilitada que ela ficou. E
Isso foi em dezembro de 98. Em 3 meses o tumor voltou. Mas dessa vez cresceu dos dois lados. Ficaram gigante e ela magrinha, com o rosto pequenininho no meio daqueles 2 tumores enormes. Nesse tempo a minha mãe tentava e eles continuavam surdos ao evangelho. Continuavam levando Janete para os centros, porque segundo a mãe dela, os espíritos garantiram que ela iria sarar. Mas tinha que ser lá. Bom, o meu padrasto, ao contrário da minha mãe, né? Ele não se converteu e continuou com a antiga vida. Festas, bebedeira. E no dia do aniversário dele, ele juntou os amigos e fizeram um churrasco lá na nossa casa, com direito à música, bebedeira e tudo. Nesse mesmo dia, eu lembro até hoje, dia 21 de março de 99, Janete foi internada. A minha mãe incomodou meu padrasto o dia inteiro para visitar a irmã. E ele achava ruim, falava, hoje não, estou comemorando meu aniversário. Amanhã eu vou lá. Minha mãe falava, deixa esses homens aí, pede licença. Com 2, 3 horas você vai e volta. Ela é sua irmã. Mas ele não quis. Quando deu umas 9 da noite, os homens ainda estavam comemorando. Mas nós, da família, já estávamos nos preparando para deitar. Quando o Espírito Santo incomodou minha mãe. E ela se arrumou. E às 10 horas da noite, ela pegava o ônibus sozinha rumo ao centro de Belo Horizonte para visitar a Janete. Ela sentia que ela tinha que vê-la ainda aquela noite. Nós morávamos na região de Vespasiano, então demora bastante para chegar. Quando foi 11h30 da noite, minha mãe pisava na Santa Casa e ao chegar, a sogra ficou muito grata e disse, fica com a Janete um pouquinho, que eu vou lá embaixo fumar. Vou descansar e esticar minhas pernas. E desceu. Isso já era a providência do Espírito Santo, que preparou tudo, porque a mãe dela não gostava de ouvir o evangelho. E a minha mãe, na oportunidade, sentou do lado de Janete e falou do amor de Jesus. Falou, Janete, aceita Jesus. Ela não conseguia nem falar de tão ruim que ela estava. E a minha mãe falou para ela assim, lembra daquele dia que aquele homem foi lá na minha casa? Você estava junto comigo? Aquele espírito que falou com ele, que eu comecei a rir, te contei que esse tinha espírito também. Então, aquele espírito era o Espírito Santo. E lembra que ele falou que aqui isso era uma bruxaria? Aceita Jesus, filha. Ele pode te curar, mas se ele não te curar, você vai com ele. A Janete não conseguia se falar direito, mas ela conseguia se comunicar. E a minha mãe disse que ela olhou para os lados, sabe quando a pessoa está relutando? Que ela ficou assim, tipo, não sei. Como ela já tinha internado várias vezes e tinha saído, talvez, eu não sei o que passa na mente da pessoa, né? Ela achou que seria das outras vezes. Eu não sei se ela tinha sonho de viver aquela juventude ainda, porque ela tinha 19 anos. Muito nova. 19, 20 anos. E aí, ela naquela situação, minha mãe pegou e falou assim, então, eu vou orar para você. Fala com Deus no seu coração aí, tá? E aí minha mãe fez uma oração. Pediu o Senhor para perdoar os pecados daquela menina, para escrever o nome dela no livro da vida e para fazer o melhor. Só que a palavra de Deus diz, nós temos que confessar ao Senhor Jesus com a nossa boca e com o nosso coração. E no final minha mãe falou, ainda dá tempo, viu? Eu vou embora, mas você pode conversar sozinha aí com Deus. E ela tinha um olhar muito triste, gente. A gente sabe quando a pessoa recebe Jesus, mesmo no leito de morte. A pessoa sente, a gente vê que algo sai, um peso sai, que a pessoa fica com o semblante leve. E não foi o que aconteceu. A sogra da minha mãe voltou, agradeceu e minha mãe foi embora. Tudo durou umas meia hora. Era quase meia-noite quando a minha mãe saía pela porta do hospital. E nesse momento, quando a minha mãe saía lá embaixo, a alma de Janete foi chamada pelo Senhor, aos 19 anos de idade. Uma menina que foi desejada por um homem covarde e que por não tê-la quis destruí-la com vingança. Uma das lições nós aprendemos hoje, no início da nossa conversão, da minha família, foi que Deus não obriga ninguém a nada. Porque a gente sabia que Deus podia tudo, a gente ficava se perguntando por que Deus não curou. Deus não obriga ninguém a nada. Ele é o Deus do livre-arbítrio, da escolha. Nem o diabo pode tirar isso. Então você que está me ouvindo, escolha Jesus. Pode ser o caminho mais difícil, mas escolha Jesus. Não deixe para amanhã. A gente não sabe se no seu leito de morte Janete aceitou Jesus. A mãe dela falou que ela deu um ataque de uma crise respiratória. Ela segurou a mão da filha e a menina puxava o ar assim, ficava puxando e não conseguia respirar. E ela morreu segurando a mãe dela gritando os médicos. Foi o que a mãe dela nos contou. Assim que a minha mãe saiu. Né? Então, assim,
Nós não sabemos o dia de manhã, mas o Senhor sempre nos dá a escolha, sempre nos dá uma chance. Eu lembro que na época a gente se converteu, hoje já não ouve mais. Cantava aquela música, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Glória a Deus. Sabe, todo mundo tem escolha. O Senhor nunca vai deixar uma pessoa partir sem oportunidade. Hoje, no mundo de hoje, não tem como uma pessoa falar que não ouviu. Você conhece uma pessoa que está sofrendo por obra de bruxaria? Leva o nome dela no altar de uma igreja. Uma igreja forte, uma igreja que batalha, uma igreja bíblica, que conhece o poder do nome de Jesus. Eu vi isso acontecer. E hoje as igrejas já não pregam mais sobre isso, sobre a batalha no mundo espiritual. Você que é cristão, se levante, lute pelas almas. Tem almas sofrendo, mas no final a escolha sempre será da pessoa. Se levante, coloque na sua posição, sabe, de soldado do Senhor Jesus. Lute pelas almas que estão presas, que estão escravizadas, para elas terem a oportunidade delas. A minha mãe foi usada pelo Senhor. A minha família teve a oportunidade e agarrou. E você? Vai fazer sua parte? Vai agarrar sua oportunidade? O Senhor libertou a minha família há 28 anos atrás, 27, quase 28. E eu louvo o nome do Senhor. Mas a família da Janete não quis. A mãe dela já morreu. E foi sem o Senhor. Sem se reconciliar. Ela morreu acreditando que aqueles espíritos que chamava ela de égua, de aparelho, era o que iria salvar. Infelizmente. As igrejas hoje não combatem a força das trevas. Tem igrejas ainda, tem um remanescente. Seja parte desse remanescente. Você conhece o poder da palavra de Deus. Lá fala que a igreja de Jesus é forte, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas esse é um exemplo de que a bruxaria também tem poder. O mal também tem poder nesse mundo. Satanás, ele é o príncipe desse mundo, infelizmente. Mas o Senhor Jesus é o Rei, Ele é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Então espalhe o Evangelho, salve as almas, ajude as pessoas, socorra as pessoas, porque é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Obrigada por me ouvir até aqui. Deus te abençoe.